Bom dia, pessoal. É muito bom, mais uma vez, ter a oportunidade de estar numa casa espírita, trocar um pouco de ideia, né? E, assim, tratar de um dos temas que eu mais gosto, né? É um tema que eu elaborei essa palestra com base no Evangelho, mas também com base no Dr. Sérgio Felipe, que eu gosto muito, Dr. Décio Iandoli, que são médicos que se dedicam ao espiritismo. E eu acredito que essa palestra, esse tema, é um tema que eu sempre procuro trabalhar nas casas que eu vou, porque nos enche de esperança, né? Nos é uma injeção de ânimo, nos alerta, nos desperta, né? Então, que, de alguma forma, assim como eu sempre peço na noite anterior que eu vou dar a palestra, peço que Deus guie a minha mente para que eu possa tratar do tema de acordo com as necessidades do público, né? Porque, não obstante uma palestra que eu já tratei, um tema que eu já falei em várias casas e várias vezes, cada vez que eu falo dele, eu sou, de certa forma, intuída, né, para um caminho diferente, uma ideia diferente, uma intuição diferente. Então, que aqui também eu possa, de alguma forma, tocá-los, me tocar também na necessidade, né, nas minhas necessidades, no meu momento atual de vida, porque nós que nos dispomos a palestrar, nós estamos muito longe de estar na condição de ensinar, né? Nós não estamos numa condição de superioridade, de ter mais conhecimento. Nós também somos doentes, necessitados, né? E muitas vezes, naquele momento que eu estou aqui, eu estou muito mais sendo auxiliada do que auxiliando. Isso é uma troca, né? No momento que eu me coloco aqui, na verdade, eu só estou colocando a minha mediunidade, de uma certa forma, à disposição, para que a espiritualidade guie essas palavras e que sejam, assim, de muito bom proveito para todos nós. Então, essa palestra, ela começa lá com aquela passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz o seguinte: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quando nós lemos essa passagem, parece uma coisa um pouco absurda, né, de Jesus falar que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de fazer coisas aparentemente impossíveis. Mas nós precisamos lembrar que Jesus é o homem mais sábio que passou por esse plano terrestre. E ele não usou de exageros e nem de palavras soltas nos seus ensinamentos. Se ele disse, né, no seu ensinamento, que a nossa fé seria capaz de coisas aparentemente impossíveis, ele estava falando porque isso é verdade. O grande problema é que nós ainda não conhecemos o poder da nossa fé, o poder que cada um de nós tem dentro de si. Após, lá em João, está escrito o seguinte: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas. Quando nós lemos a Gênese, lá as obras básicas, né, Allan Kardec busca na Gênese desmistificar os milagres. Né, tem um capítulo lá da Gênese que ele trata só dos milagres de Jesus. E ele vem exatamente nos dizer que esses milagres, na verdade, nada tem de sobrenatural. Deus criou todas as leis que regem o nosso universo, né? Criou as leis da natureza. E Jesus não viria para transgredir as leis da natureza, porque se eu falo em algo excepcional, né, sobrenatural, eu estou falando algo acima da natureza, das leis da natureza. E Jesus não veio com esse intuito. Na verdade, Jesus foi o Espírito, o melhor médium, o médium de Deus, né? Jesus era o médium de Deus, ele se conectava diretamente com o Criador.
Mas ele conseguia realizar essas obras que para nós hoje são sobrenaturais, porque ele dominava as leis da natureza, né? As leis da física, as leis morais, e porque ele tinha uma coisa que nós ainda não temos: fé. Fé na nossa própria condição. Fé no poder que nós temos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fé em Deus. Lá no Salmo 82 está muito claro: vós sois deuses. Poxa, então eu peguei aqui apenas 3 passagens, né, 3 textos bíblicos, em que Jesus nos chama a refletir sobre a necessidade da nossa fé, né, sobre o poder da nossa fé e sobre a nossa potencialidade. A potencialidade de fazer coisas incríveis. Coisas que aparentemente são impossíveis. O sentido próprio é que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais de que não conseguem fazer quem duvida de si. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. O poder da fé se demonstra de modo especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem age sobre o fluido, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão irresistível. Então, a fé, né, mas o que é essa fé? Né, o que é a fé que eu preciso desenvolver? A fé é essa força, é esse pensamento, essa energia que nós dirigimos para uma finalidade específica. Mas quando eu não consigo acreditar nessa minha potencialidade, eu não consigo dar o impulso necessário. E é importante a gente pensar que a fé ela é humana e ela é divina. A fé humana é a fé que eu tenho que ter em mim. Muitas vezes, principalmente nas dificuldades da vida, nós nos sentimos incapazes, fracos, né? Nós nos sentimos derrotados. E é principalmente nesses momentos que nós precisamos colocar os nossos pés no chão, fixar os nossos pensamentos na solução e buscar direcionar toda a nossa energia, todos os nossos conhecimentos adquiridos aqui nas palestras, né, ou em outras religiões, para solução daquela situação difícil. E acreditar também em Deus, na providência divina. E quando nós falamos na parte da fé divina, essa nossa fé ela tem que ser humilde, para entender que nem sempre aquilo que nós queremos nós vamos obter. E não é porque Deus não quer, aliás, não é porque Deus não nos ouve, porque não nos ama, mas é porque Deus sabe do nosso passado, sabe da necessidade do nosso presente e sabe o que nos espera no futuro. Nós temos uma compreensão muito limitada do que nós somos. Então, muitas vezes, a gente sofre, acaba criando problemas por se fixar, né? Porque, veja bem, se a fé é uma postura minha de me fixar e direcionar a minha energia para aquilo, muitas vezes eu estou direcionando a minha energia no movimento errado, no caminho errado. E aí eu me revolto com Deus e deixo de acreditar, né, em mim e no seu poder, porque as coisas não estão saindo como eu quero. Mas será que o que eu quero é o que eu preciso? Será que é o melhor caminho? Será que eu estou almejando uma melhora na minha vida material? Mas será que num passado, né, lá num passado não tão distante, reencarnatório, eu não usei da riqueza para prejudicar pessoas,
para arruinar a minha existência. E aí Deus sabe dessa minha limitação, e nesse momento atual Ele fala, não, isso aqui agora não é para você, você não está pronto. E isso que você acha que é a solução dos seus problemas, pode arruinar a sua existência. Então nós precisamos também ter essa humildade de quando nós pedimos a Deus algo, para que nós possamos pedir num sentido de entrega. Eu entrego, eu não sei o que é melhor. E nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós esquecemos, né? Nós temos a bênção do esquecimento do nosso passado, mas nós somos pessoas ainda muito adoentadas. Adoentadas espiritualmente, moralmente, nós ainda temos muitas dificuldades. E tudo aquilo que se coloca no nosso caminho, que nós vemos hoje como problema, como obstáculo, como dificuldade, são os instrumentos que a espiritualidade tem para nos auxiliar no nosso progresso. Nós, espíritas, nós precisamos pensar o seguinte, né? Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil, aí a gente fica naquela posição, eu tô espiando, né? Eu tenho que passar por isso mesmo, vou sentar aqui. Não, não é assim. Porque Deus não impõe sofrimento a ninguém. Deus não impõe sofrimento a ninguém. Nós, é que toda vez, o que é o pecado? Né? O Dr. Sérgio Felipe fala assim, que o pecado é quando a gente desvia a rota. Tá? Toda vez que nós desviamos a rota, a gente está, de uma certa forma, pecando, vamos colocar assim. Então, antes de vir, eu traço uma rota da minha necessidade, do caminho que eu tenho que seguir, das coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que desenvolver. Cada vez que eu saio um pouquinho dessa rota, eu preciso o quê? Refazer. Eu preciso voltar para ela. É natural, é da lei da natureza. Então, as dificuldades que vão se colocando na nossa vida, no nosso caminho, as dificuldades do corpo físico, as dificuldades de relacionamento, materiais, as nossas angústias, tristezas, são, na verdade, as dores que nós passamos toda vez que nós precisamos voltar para o nosso caminho. Deus não nos impõe essas dificuldades. Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós precisamos encarar essas dificuldades não só como motivo de dor, porque sofrer por sofrer não resolve nada. Só sentir a dor em si, falar, nossa, eu sofri, não transforma ninguém. Nós precisamos parar, falar, opa, o que a vida quer de mim nessa situação? Por que será que eu estou passando por isso? Nada é acaso. Deus não joga dados. Né? Deus não joga dados. Tudo o que acontece na nossa vida aconteceu no momento certo, da forma certa, com as pessoas certas. E aí nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para perceber a mão de Deus agindo em cada instante, quando tudo dá certo, mas também quando tudo dá errado. Eu passei por uma situação recente. Uma pessoa de extrema confiança trabalhava comigo. Desde que eu casei, trabalhava na minha casa. Era uma pessoa que eu considerava da minha família, cuidava da minha filha, que hoje tem 2 anos. E há 10 dias atrás, eu cheguei em casa do trabalho, a vizinha veio conversar comigo para me dizer que ela judiava da minha filha, na verdade, quando eu saía para trabalhar. E aí ela gravou, enfim. Meu Deus, né? Quando é com a gente até... Mas quando é com filho, dói. E aí, eu fiquei muito perdida, eu me senti muito culpada, como que eu não enxerguei, como que eu fui deixar minha filha passar por isso, eu não podia evitar. E aí eu fui conversar com uma psicóloga espírita, amiga minha, porque minha filha sente falta dela, pergunta dela todo dia. Eu falei, como que eu conduzo isso com a minha filha? Né? Será que a minha filha vai ficar com algum trauma? Como que eu falo sobre isso com ela? Ela não entende, ela tem só 2 anos. E ela me disse uma coisa muito interessante. Ela falou, Maria Fernanda, você é uma pessoa de muita sensibilidade. Né? Você percebe as coisas muito fácil. Se você não percebeu isso antes, se você não foi intuída para descobrir isso antes, é porque tua filha precisava passar por isso. Vocês precisavam passar por isso.
Essa era a necessidade de vocês. Como será que a tua filha foi como patroa, de repente? Como mãe? Como ela tratava as crianças? Então não se culpe. E não procure evitar ou pensar que você pode evitar o sofrimento dela. Ela é um espírito ainda pequeno, que parece, né, ainda está ali naquela fase do despertar e tal. Mas toda essa situação aconteceu com a permissão de Deus e tinha uma finalidade. E a finalidade é sempre de aprender e de exercer o perdão, né? Nesse caso específico, eu falo que em momento algum eu tive raiva. Eu vivi um luto. Eu estou vivendo um luto. Porque a pessoa que eu achei que fosse não existia, né? Ela, assim, uma pessoa muito importante na minha vida, enfim, e que eu sinto falta. E eu sinto muito por tudo isso que aconteceu. Mas o que eu quero dizer com isso é que mesmo numa situação tão, poxa vida, tão difícil, nós precisamos parar, olhar, respirar fundo, não deixar que a nossa animalidade tome conta, né? De falar, eu vou prejudicar essa pessoa, eu vou retribuir na mesma moeda, eu vou, né, vou agir. Calma. Calma. Aconteceu? Aconteceu. Foi com a permissão de Deus. Nós precisávamos passar por essa experiência. E agora o que nós precisamos é sair fortalecidos dessa situação. Aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa com essa experiência. Tá? E pensar assim, eu estou, de alguma forma, quitando uma dívida. Eu estou quitando uma dívida. Né? Também, recentemente, nós sofremos um golpe financeiro aí, caímos num golpe da internet, perdemos um dinheiro. E aí eu lembrei de uma palestra, eu acho que foi do Haroldo, que ele conta que o Chico uma vez recebeu um cara desesperado. Falou, Chico, me roubaram. Assaltaram meu escritório, levaram tudo que eu tinha, eu estou desesperada. O Chico falava assim, que bom, meu filho, que bom. Falou, como que bom? Eu perdi tudo que eu tinha. Que bom, você está devolvendo. Você está devolvendo. Vai saber o que você fez, né? Quem que você já lesou, quem que você já roubou. A única coisa que eu posso dizer para vocês, eu não sei o que eu fui e o que eu fiz. Mas se eu pensar que nessa encarnação, com todas as minhas dificuldades, é a minha melhor versão, né? Eu posso pensar que eu ainda tenho muitas coisas para passar, para aprender. O que eu não posso é me desesperar. O que eu não posso é me colocar num papel de vítima, achar, não, eu não dou conta de passar por isso, meu Deus, eu sou uma pessoa tão frágil. Se está no teu caminho, você dá conta sim. Deus conhece a tua potência, Deus sabe da tua capacidade. Não permita que as pessoas falem assim, não, mas ela é tão frágil. Né? Ela se desespera, ela é depressiva. Não tem problema emocional. Hoje nós vivemos pessoas adoecidas, claro, a gente vê ansiedade, síndrome do pânico. Difícil você conversar com uma pessoa que não tenha, ou vive, ou já viveu uma situação difícil nesse sentido, mas isso não tira de você a força que você tem. A capacidade que você tem de passar pelas dificuldades da vida e vencê-las. Transpor esses obstáculos. E aprender alguma coisa com eles. Porque essa é a grande questão. Sofrer por sofrer não muda ninguém. Sofrer por sofrer não vai fazer que você volte para a rota da tua vida que você tem que voltar. É claro que é humano pensar que você vai chorar. Você vai ter uns dias ali de desespero, mas você não pode se entregar. Você não pode se entregar. Você consegue. Se Deus permitiu que aquela dificuldade estivesse hoje no teu caminho, é porque Ele sabe que você consegue. E Ele está para te ajudar. Tem o teu mentor, tem os espíritos familiares. Saiba pedir ajuda. Como assim saiba pedir ajuda? Vamos parar de ficar pedindo ajuda das nossas necessidades materiais, de vaidade. Pede conselho, pede iluminação, pede intuição. Nunca vai... Olha, eu posso garantir para você, se você for dormir e falar, meu Deus, eu não sei como resolver esse problema, me ajuda.
Me mostra um caminho, uma solução. Eu não sei o que fazer. Você pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Você vai ter um sonho, você vai conversar com alguém, uma conversa boba do dia a dia, a pessoa fala, nossa, é isso. É nesse sentido que nós precisamos buscar, porque está aí a missão que nós temos, o caminho que nós temos que seguir, é para isso que nós viemos aqui. Nós não viemos para resolver os nossos problemas materiais, as nossas vaidades, cargo. Nós viemos para resolver nós somos doentes. A terra é o Haroldo fala, a terra é um hospital. Nós somos todos adoentados ainda do espírito. Então o que nós precisamos buscar é curar essas nossas doenças, essas nossas dificuldades. Até porque a felicidade não é desse mundo, não. O reino de Deus não é aqui. Isso aqui é a passagem. Isso aqui é escola. Isso aqui é para que nós possamos nos despir de todas as nossas camadas inferiores, de todas as coisas que nos afastam do caminho de Deus, para que num futuro, se Deus quiser próximo, nós possamos gozar da felicidade plena, que não está ligada a nada do que nós vemos aqui. Está muito mais ligada com a paz, com uma consciência tranquila, com a nossa capacidade de amar, de perdoar. Então, toda vez que a gente se deparar com uma situação complicada na vida, que nós possamos lembrar disso. Eu fui colocada à prova recentemente, né? Porque aí você vem dar palestra e fala, bom, então agora vamos ver se você aprender a palestra que você mesmo dá. Como que você vai reagir diante dessa dificuldade? Tá? Como eu disse para vocês, não estou aqui para dar lição de moral. Eu não estou em melhores condições do que ninguém. O que eu estou dizendo para vocês é que quando a gente faz esse movimento de entrega, de confiança, de saber que Deus está no controle de tudo, que as coisas acontecem como e quando tem que acontecer, o fardo fica bem mais leve. Outra coisa muito interessante, quando a gente começa a analisar essa coisa de fé e do nosso poder, o Haroldo chama atenção que todos os milagres, né, de Jesus narrados na Bíblia, em todas essas situações, Jesus era procurado pelos doentes. Ele não curava ninguém à força, ele não catava ninguém na rua e falava, vem cá, vou te curar. Não, as pessoas procuravam por Jesus. Né? E o que isso quer dizer? Aquelas pessoas se colocavam numa situação de acreditar que aquele homem, né, e não só ele, mas que os seus ensinamentos poderiam trazer a mudança que elas precisavam para a vida delas. Então Jesus, ele era procurado. Tanto que ele falava assim, o que queres que eu faça? Outra coisa, o maior remédio que Jesus tinha não era a sua mediunidade fantástica, eram os seus ensinamentos. A cura verdadeira só acontecia quando aquelas pessoas se dispunham a seguir o mestre. Jesus foi o único médico que existiu nesse planeta. O único. Porque ele tinha o verdadeiro antídoto contra as doenças. Por que eu estou falando isso? As doenças do nosso corpo físico, elas estão intimamente relacionadas com os nossos desequilíbrios. Quando você estuda, tem um livro que chama Terapia pelos Passes, ele explica exatamente a ligação entre espírito, perispírito e corpo físico. Né? Quando nós reencarnamos, aquele montante de célula, ela vai se formando em volta do nosso perispírito. E o nosso perispírito traz todas as marcas das nossas experiências pretéritas. Então, as nossas doenças físicas, né, hoje que nós vemos, elas estão totalmente relacionadas com as nossas dificuldades. Então, Jesus nos oferecia a cura na medida em que ele nos oferecia o remédio necessário para que nós pudéssemos curar essas dificuldades. Porque não adiantava nada você ir lá, ser tocado por Jesus, receber aquela força magnética imensa,
se saísse dali e continuasse com a mesma conduta, tanto que ele também dizia, vá e não peques mais. Eu estou, é mais ou menos assim, ó, você me procurou, você se dispôs a ser auxiliado, eu vou te ajudar. Só que se você pecar de novo, o teu problema volta, ou vai aparecer outro problema. E dentre esses milagres, o mais fantástico, na minha opinião, é o da mulher hemorrágica. Porque Jesus nem a viu. Ele estava no meio daquela multidão, e a mulher tinha uma hemorragia há mais de 20 anos que não parava, não estancava. E ela falou, esse homem vai me curar. Ela foi com essa certeza, esse homem vai me curar. Se eu conseguir ao menos me aproximar dele, eu tenho certeza que ele vai me curar. E Jesus não a viu, ela se enfiou no meio daquela multidão, chegou e tocou na túnica. E a vontade dela, a certeza dela era tanta, que Jesus sentiu sair dele uma energia, virou para trás e falou, quem me tocou? E o sangramento estancou na hora. Veja, esse milagre ele é muito simbólico, porque Jesus não viu essa mulher. Não foi ele que foi e tocou. Ela procurou. Ela tinha certeza. Ela tinha certeza. E quando ela a procura, ela já dá sinais de que ela acredita nele, nas palavras que ele quer dizer, nos ensinamentos que ele traz. Porque se ela não acreditasse, ela nem o procuraria. E ela não só acredita, como ela tem certeza. Se você pega lá na passagem bíblica, ela diz, se eu tiver a oportunidade de chegar perto. E ela se enfiou lá e pegou nas vestes. E aí ele vira e fala, quem me tocou? E aí ela foi curada, e mais uma vez ele fala, vá e não peques mais. Então, se nós queremos a cura das nossas dificuldades, nós precisamos ter essa atitude de busca de Jesus, dos seus ensinamentos. Ele é o médico dos médicos. Porque se eu vou fazer um tratamento num médico convencional, não estou falando para abandonar, que a medicina ela é necessária sim. Mas se eu vou fazer um tratamento convencional, eu estou com câncer, por exemplo, e eu vou lá só tratar com quimioterapia, e eu não me disponho a entender aquela doença na sua essência. Por que eu estou passando por aquilo? O que será que eu posso modificar na minha vida? O tratamento humano não resolve nada. Você pode até falar, não, mas eu venci o câncer. Né? A medicação foi suficiente, a quimioterapia foi suficiente. Mas o teu espírito continuou doente. Dr. Décio Iandoli, lá do Mato Grosso, um médico também maravilhoso, espírito estudioso, ele fala, né, que ele é gastro e tratou muitos pacientes com câncer em estágio terminal. Ele falou, vi muitos pacientes morrer curados. O que isso quer dizer? Não, o câncer cumpriu o seu papel, no sentido de que essas pessoas morreram. Mas essas pessoas, durante o tratamento, entenderam o propósito daquela doença e mudaram alguma coisa na vida delas. Ou seja, morreram curadas. Quando essa doença, vamos dizer assim, irrompeu no corpo físico, aquele perispírito já estava se cicatrizando. Né? Até porque também nós ainda olhamos a morte como uma coisa muito trágica. Né? Isso é normal. A gente acha que a pessoa que morre de uma doença, ela perdeu a batalha. Ela não perdeu a batalha. A única certeza que cada um de nós tem aqui é que nós vamos morrer. Quando? Nós não sabemos. Nós vamos morrer, nós não viemos aqui para ficar nessa existência para sempre. Então, mesmo quando eu olho, né, uma pessoa que morre de uma doença, a questão é, essa doença serviu para alguma coisa? Mudou a pessoa, o modo dela encarar a vida? A conexão dela com Deus? Com a família? Com as pessoas que a cercam? Se mudou, ela curou, ela se curou. Porque aquilo que nós carregamos ao longo das nossas várias existências não é essa roupa física, é o nosso corpo perispiritual. Então, o que nos importa verdadeiramente é que esse corpo perispiritual esteja curado, regenerado, pronto para as próximas etapas.
Seguindo aqui, pessoal. Hoje é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Muitas pessoas acham que o espiritismo está muito ligado a misticismo, coisas absurdas. O espiritismo está muito ligado com a ciência. E nós temos hoje, a ciência médica espírita, ela avança muito. Eu gosto muito desses médicos espíritas, porque eles estão hoje, né? Os livros lá, a obra do André Luiz foi escrita lá em 1940, por aí. E são livros difíceis. E hoje, em 2023, tá, esses médicos dedicados comprovam cientificamente aquilo que o André Luiz falou lá em 1940. E nós não tínhamos condições de compreender. A questão da glândula pineal, né, que já virou tese de doutorado e é tão estudada, que é a nossa conexão com o mundo espiritual, né, com o universo. Outra questão muito interessante que hoje os biólogos já admitem é a questão da epigenética. André Luiz falava assim, que as nossas células, elas eram animaizinhos domesticados. Domesticados pelo quê? Pela mente. Falou isso lá em um dos livros dele. E é uma compreensão difícil. E durante todo esse tempo, a biologia, a medicina, o pessoal da genética acreditava que nós éramos assim fadados à nossa herança genética. Né? Então, se você tinha um pai, uma mãe hipertenso, cardíaco, tanto que quando você vai no médico pergunta, alguém da sua família tem um problema? Hoje eles já perceberam que não obstante você ter, né, o gene, você pode desenvolver ou não. A depender do seu estilo de vida. E esse estilo de vida, nós temos que lembrar da nossa vida com hábitos alimentares, com atividade física, mas também com o nosso mundo mental. E é tão interessante que a epigenética diz o seguinte, eu posso ter dado um gene de câncer da minha mãe, mas se eu tenho um ambiente favorável, eu não desenvolvo e eu não passo para frente. Então, e isso, vocês procurem essa questão da epigenética, tá? Isso é uma coisa recente na ciência. Isso é um dado científico. Mas o André Luiz já falava disso lá em 1940. O que ele queria dizer? Nós não temos determinismo algum. Determinismo algum. Nós temos condição de trabalhar o nosso mundo mental para viver da melhor forma possível. Quando eu digo que a felicidade não é desse mundo, isso não quer dizer que a gente tem que viver aqui um vale de sombras e lamentações, não. Porque isso está muito mais relacionado também com a forma que nós encaramos as coisas. Passando por dificuldade, todos nós estamos. Todos nós. E às vezes você fala, não, mas aquela pessoa sofre pouco. É o que ela aguenta. É o que ela aguenta agora. Nós não podemos medir o sofrimento das pessoas, a dificuldade dos outros. Cada um está passando as dores e as delícias, vamos dizer, que precisa passar. Não esqueça, Deus está no controle. Deus não perdeu a mão. Às vezes a gente olha, né, a situação que nós vivemos assim e fala, meu Deus, esse mundo está perdido. Esse mundo está perdido, isso aqui não tem mais jeito. Tem jeito. Tem sim. Isso aqui não está perdido. Se as coisas estão como estão, é a necessidade do nosso estágio atual da humanidade. E também é fruto da psicosfera que nós estamos. Né? Isso aqui, essas situações trágicas e densas que nós vivemos, também é fruto dos pensamentos que nós emanamos, que nós estamos envolvidos, da qualidade dos nossos pensamentos. Então a gente não pode perder a fé. Não pode perder a fé na nossa própria força. Tá? E na mão de Deus guiando cada passo do caminho. E para terminar, eu vi uma coisa fantástica, fantástica, eu fiquei pensando muito nisso. Um pastor, eu sou muito eclética assim das pessoas que eu ouço, né? Como você mesmo disse, nós não precisamos de espíritas, nós precisamos de homens bons. E nós temos homens bons em todas as religiões, pessoas de valor, pessoas intuídas, que estão ali verdadeiramente conectadas com o propósito e buscando levar alguma coisa de bom. E o pastor falava assim, que ele estava analisando o filme do Rei Leão. Né? Então, o Simba, depois que o pai dele morre, ele é tomado de remorso. E aí, ele foi arrebatado, né, pelo Timão e pelo Pumba, que ensinaram ele assim, ó, Hakuna Matata. Né?
O que importa é você ser feliz, você ser livre, vamos comer larva, né? Né? Não tem regra. Vamos viver, vamos vivendo. Até o dia que ele reencontra a Nala. E a Nala chama ele de volta para a realidade. Fala, meu filho, você é um leão. Olha lá o teu reflexo na água. E aí ele vê o pai. Olha que forte. Então você pode andar por aí comendo larva e vivendo no Hakuna Matata? Pode. Mas você é filho do rei. Você é um leão. E você não vai fugir do teu destino. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a potencialidade de ser tudo o que você quiser ser. E aí, quando ele tem ele volta e retoma o lugar dele. Eu tenho que assumir esse reino. Eu tenho que deixar para trás a dor do remorso, do luto, da saudade do meu pai. E eu tenho que tomar posse do meu lugar. Porque eu sou rei. Não importa quanto tempo ele perdeu vivendo aí só cantando na floresta. Um dia a consciência dele chamou ele e falou, olha quem que você é. E todos nós somos leões mesmo, leões. Se Deus deu essa oportunidade de estarmos aqui, tendo em vista a fila de espíritos que estão esperando para reencarnar, é porque Ele sabe que nós precisamos estar aqui nesse momento, com essas pessoas, com essas dificuldades, nesse emprego, nessa família, nesse casamento, com esses filhos, para aprender, para evoluir e para ser tudo aquilo que Ele nos criou para ser. Então, com essa reflexão, que nós possamos agora fechar os nossos olhos e buscar dentro de nós a força necessária para seguir no nosso caminho, no nosso propósito, nos planos de Deus para a nossa vida. E que a espiritualidade amiga e Maria de Nazaré estejam sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo e nos trazendo a certeza desse amparo nos momentos de dúvida e de dor. Que a espiritualidade amiga nos guie por essa semana. Que assim seja.